Artrópodes, do grego artro, que significa articulação, e podos, pata, é o principal filo do reino animal. A principal característica que diferencia os artrópodes dos demais invertebrados são suas patas articuladas. As patas articuladas permitem que o animal possa realizar vários movimentos diferentes, muitos deles bem definidos e elaborados. Além de uma locomoção muito eficiente, as patas articuladas apresentam outras vantagens para o animal, pois as auxiliam na sua defesa e na captura do alimento. No dia a dia é fácil observar nas formigas, por exemplo, a atividade que essas patas permitem. Além das patas articuladas, outra característica importante dos artrópodes é a presença de um reforço externo, o exoesqueleto. Ele é resistente, impermeável e é constituído de sais e quitina, que é um tipo de açúcar. O exoesqueleto reveste e protege o corpo desses animais de muitos perigos externos e também evita que eles percam água. É uma importante adaptação ao meio terrestre. Embora ofereça proteção, o exoesqueleto limita o tamanho do animal, pois ele não acompanha o crescimento do corpo. Quando esse exoesqueleto fica pequeno, ocorre a mudança. Nesse fenômeno, o exoesqueleto antigo se desprende do corpo do animal e é trocado pelo novo, que já está formado. Vários artrópodes são carnívoros, mas há também os herbívoros, que se alimentam de diferentes partes das plantas. O sistema digestório dos artrópodes é completo, e os resíduos alimentares, isto é, as fezes, são eliminados pelo ânus. Circulação. A circulação dos artrópodes é aberta, isto é, o sangue não circula apenas dentro do vaso, mas banha os passos do corpo do animal. Esse sangue é incolor ou ligeiramente azulado e não transporta gases, apenas nutrientes. Nas diversas classes de artrópodes, o tipo de respiração varia. Muitos artrópodes são terrestres, como os insetos, diplopodes e quilópodes, e respiram retirando o oxigênio do ambiente por estruturas denominadas traqueias. A traqueia está ligada a fibras musculares que se contraem e estimulam o ar a entrar pelos espirículos. A traqueia. Os artrópodes aquáticos, como os crustáceos, podem ter respiração branquial. As brânquias são estruturas que retiram oxigênio dissolvido na água para a respiração animal. Estão presentes em grande parte dos invertebrados aquáticos e nos peixes. Os crustáceos, muito pequenos, fazem respiração cutânea, isto é, respiram pela pele. Na maioria dos artrópodes, o sexo é separado e a fecundação é interna. Isto é, o macho lança os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento pode ser direto, os filhotes já nascem semelhantes aos pais, como é o caso de muitos aracnídeos, e, portanto, esses animais não passam por metamorfose. No desenvolvimento indireto, como ocorre com grande parte dos insetos, o animal que sai do ovo passa por uma metamorfose antes de atingir a vida adulta. A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Na metamorfose completa, o animal passa pelas fases de larva, pupa e adulto. Isso ocorre, por exemplo, nas borboletas e moscas. Na metamorfose incompleta, não há fase de larva ou a de pupa. É o que ocorre, por exemplo, com as baratas e os gafanhotos. Os artrópodes são subdivididos em classes de acordo com alguns critérios, como a divisão do corpo e o número de apêndices apresentados. Por exemplo, número de patas, antenas e etc. Entre as classes de artrópodes, podemos citar crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e insetos. A seguir, vamos conhecer melhor cada um deles. A maioria dos crustáceos vive em mares e oceanos. Algumas espécies, porém, têm seu habitat na água doce, e outros ainda são terrestres, como o tatuzinho do jardim. Podemos citar como exemplos de crustáceos mais conhecidos: camarão, lagosta, siri, caranguejo e craca. O tamanho desses animais varia bastante de uma espécie para outra. Esses animais possuem um número variável de patas, geralmente 5 pares e 2 pares de antenas. O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax, parte do corpo formado por cabeça e tórax fundidos, e abdômen. A classe dos aracnídeos inclui aranhas, escorpiões e carrapatos. Algumas espécies peçonhentas de aranhas e escorpiões podem causar a morte, principalmente de crianças pequenas. O número de acidentes envolvendo o veneno desses animais é grande no Brasil. O corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax e abdômen. Esses animais têm 4 pares de patas e não possuem antenas. Apresentam um par de
pedipalpos ou palpos, que são apêndices sensoriais, e também um par de quelíceros, apêndices em forma de pinça. A maioria dos aracnídeos é carnívora. Alguns desses animais são parasitas do sangue de vertebrados, como os carrapatos. A sarna ou escabiose é causada por um aracnídeo, um ácaro. A aranha apresenta no abdômen suas glândulas fiandeiras, que produzem os fios utilizados para construir ninhos ou tecer teias nas árvores e nos campos onde esses animais vivem. Ciclópode é uma palavra de origem grega que significa aquela que tem 1000 patas. Este grupo é representado pela lacaia e pela centopeia. O corpo dos ciclópodes é formado por uma cabeça e muitos segmentos. Em cada um desses segmentos existe um par de pernas. Esses animais têm um par de antenas longas na cabeça. Esses seres terrestres vivem na sombra, em regiões quentes, em locais bastante úmidos. São ovíparos, carnívoros e predadores. Eles possuem veneno que é inócuo no inimigo ou na presa. O veneno das lacraias não costuma ser mortal para o ser humano, mas causa muita dor. Um representante deste grupo é o piolho de cobra, conhecido também como emboá ou gongol. O corpo dos dicópodes possui uma cabeça com um par de antenas curtas e tem também vários segmentos. Em cada segmento do seu corpo há 2 pares de pernas, daí o nome dicópodes, do grego que significa patas duplas. Os dicópodes gostam de lugares escuros de terra úmida, vivem embaixo de pedras e folhas mortas, ou dentro de troncos de árvores apodrecidos. Assim como os ciclópodes, eles procuram sombra e umidade. Quando atacados, enrolam-se e liberam uma secreção que afugenta os inimigos. Os dicópodes são ovíparos, isto é, põem ovos. Os principais representantes dessa classe são os artrópodes, que encontram com mais facilidade no dia a dia. Por exemplo, formiga, barata, mosquito, borboleta, mosca, besouro, joaninha, abelha, gafanhoto, entre outros. A classe dos artrópodes com maior variedade em número de espécies é dos insetos. Com grande capacidade reprodutiva, os insetos formam a única classe de invertebrados com representantes dotados de asas, o que contribui para o sucesso na exploração de todos os ambientes do planeta, exceto nas águas oceânicas mais profundas. Na cabeça há um par de antenas e um par de olhos, além de um aparelho bucal. O tipo de aparelho bucal relaciona-se ao tipo de alimentação do inseto e é utilizado pelos cientistas como um dos principais critérios de classificação. Borboletas e Ai, pô. borboletas e Calma aí. Ai, deu? Viajei agora. Vários artrópodes são carnívoros, mas há também os herbívoros, que se alimentam de diferentes partes das plantas. O sistema digestório dos artrópodes é completo, e os resíduos alimentares, isto é, as fezes, são alimentados. Não, tipo, faltava 2 palavras e ia acabar o bagulho só disso, tá ligado? Faltava só... Em cada segmento do seu... Em cada segmento do seu corpo há 2 pares de pernas, daí o nome dicópodes, que vem do grego e significa patas duplas. Eu sei. Os dicópodes gostam de lugares escuros de terra úmida, vivem embaixo de pedras e folhas mortas ou dentro de troncos de árvores apodrecidos. Não se esconde. Não, eu tava fingindo que não viu. Não, tava fingindo. Ah, aqui, ó. Até agora o vídeo rolando. Um tutorial de como responder isso, tá ligado? Ah, ninguém te viu ainda, Jonas. Filho da mãe. Sai daí, Jonas. Cada segmento do seu corpo há 2 pares de pernas, daí o nome
Pode. Em cada segmento do seu corpo há 2 pares de pernas. Daí o nome de hipópodes, que do grego significa patas duplas. Os hipópodes gostam de lugares escuros e terra úmida. Vivem embaixo de pedras e folhas mortas, ou dentro de troncos de árvores apodrecidas. Assim como os ciclópodes, eles procuram sombra e umidade. Quando atacados, enrolam-se e liberam uma secreção que afugenta os inimigos. Os diploides são ovíparos, isto é, pões, ossos. Em cada segmento do seu corpo há 2 pares de pernas. Daí o nome de hipópodes, que do grego significa patas duplas. Os hipópodes gostam de lugares escuros e terra úmida. Vivem embaixo de pedras e folhas mortas, ou dentro de troncos de árvores apodrecidas. Assim como os ciclópodes, eles procuram sombra e umidade. Quando atacados, enrolam-se e liberam uma secreção que afugenta os inimigos. Os diploides são ovíparos, isto é, pões, ossos. Em cada segmento... Não, ai meu, eu tenho gosto, tá ligado? Diplópodes. 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 Quilópodes. Diplópodes. 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 Insetos diplópodes. Insetos diplópodes. Insetos diplópodes. Insetos diplópodes. Insetos diplópodes. Equilópodes. Diplópodes. Insetos diplópodes e quilópodes. Insetos diplópodes. Insetos diplópodes e quilópodes. Insetos diplópodes. Tá, vai, cara. Já conseguiu. Ela erra a primeira sílaba. Nas diversas... Tá, vai de novo. Tu vai fazer o depois. Nas diversas faixas de... Ai! A classe dos artrópodes com maior variedade de número de espécies é a dos insetos. Com grande capacidade reprodutiva, os insetos formam a única classe de invertebrados com representantes dotados de asa, o que contribui para o sucesso na ocupação de todos os ambientes do planeta, exceto águas oceânicas profundas. Na cabeça há um par de antenas e um par de olhos, além de um aparelho bucal. Parou? Não! Mas era pra parar aí. Eu não sabia. A classe dos artrópodes com maior variedade e número de espécies é a dos insetos. Com grande capacidade reprodutiva, os insetos formam a única classe de invertebrados com representantes dotados de asas, o que contribui para o sucesso na ocupação de todos os ambientes do planeta, exceto nas águas oceânicas mais profundas. Na cabeça um par de antenas e um par de olhos, além de um aparelho bucal. Se não tivesse feito... Calma aí, eu deixa eu ver. tava... Não. Calma aí. Agora sim. Porque me dá da testa, tá ligado? Não, o Paulo vai dar uns pontinhos a mais. Ele para! Não. Tá, ó. Circulação. A circulação dos artrópodes é aberta, isto é, o sangue não circula apenas dentro dos vasos, mas banha o corpo do animal. Esse sangue é incolor, ou ligeiramente azulado e não transporta gases. Ô, para de fazer palhaçada! Ai, estou gravando assim mesmo. Não, não tá? Não, tá. Ai, que é, cara.